acompanhou e durante e depois, né, disso tudo aí que a gente acompanhou, né, que tem imagens aí que estavam acontecendo isso até durante o próprio jogo, o Atlético venceu o Ipatinga fora de casa, lá no Ipatingão, com todos esses problemas, segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Mineiro. Rubens marcou o gol Salvador aos 42 minutos do segundo tempo. Vamos colocar os lances na tela e Thiago Fernandes fale sobre esse jogo. O Atlético até começou bem esse jogo e utilizando todo um time alternativo, reserva, do jeito que você quiser dizer aí, Thiagão. Para mim é justamente o que o Eduardo Cudê deveria ter feito no jogo já contra o Tombense fora de casa. Para jogos e viagens aqui em Minas Gerais, eu acredito que o ideal seja que os principais times, Atlético, Cruzeiro, América, eles entrem com as reservas. É basicamente o valor que a Federação Mineira dá ao Campeonato Mineiro. E é o que os clubes deveriam dar também. Enfim, para mim, o interessante é que sejam utilizados esses jogadores reservas para que a gente possa assisti-los, para que a gente possa vê-los. E o Atlético faz até uma partida razoável, principalmente no primeiro tempo. Consegue a vitória com um gol aos 42 minutos do segundo tempo, com o Rubens, mas é um time que estava em teste, está em processo de montagem, está em início de temporada. É natural que ele sofra um pouco nesse começo, mas o Atlético com certeza terá uma boa temporada. Só um pitaco rápido sobre o que aconteceu no Independência, Elton. Para mim, um absurdo. No Ipatingão. Desculpa, no Ipatingão. Para mim, um absurdo o que aconteceu no Ipatingão nesse fim de semana. Isso não pode acontecer. É falta de respeito com os torcedores dos clubes, é falta de respeito com os clubes e é falta de respeito com o cidadão em si que está ali acompanhando a partida. Isso não deve acontecer. É por isso que eu brigo tanto com a Federação Mineira de Futebol, brigo tanto com a existência dos estaduais nos modos que eles são disputados atualmente. Então, inacreditável que isso tenha acontecido e isso acarreta no que as pessoas veem diariamente no futebol nos últimos anos. Os jovens, eles vão perdendo o interesse. Poxa, a experiência do jovem para ir ao estádio é essa. E aí, cara, ele vai ver um jogo na Europa, ele tem lá do conforto da casa dele, na TV, ele fica muito mais encantado vendo futebol europeu, porque tem bons gramados, bons jogadores, não tem essa situação patética que aconteceu no Ipatingão. Então, que a Federação Mineira apareça, se justifique desses gramados, primeiro esses gramados horrorosos e do que tem acontecido nos jogos. Cara, impressionante o que aconteceu com a torcida do Atlético, lamentável. Lamentável mesmo. Breno, e nesse lamento todo que a gente tem sempre que destacar o horror que foi pro torcedor acompanhar essa partida, né, para as pessoas que estavam ali no meio daquele caos danado. No meio desse caos todo, tem alguns jogadores que você queira assim destacar, que você achou assim, poxa, teve uma segunda oportunidade e foi melhor. Eu já te chamo a atenção para o Paulo Henrique na lateral. Teve o tempo dele no jogo contra a Caldense, foi muito criticado, não voltou depois no jogo contra o Tombense e teve a oportunidade na partida de sábado. E também, outro nome que eu queria destacar é o Everson, mais uma vez sendo importante para o Atlético, né? Mostrando como é importante ter um grande goleiro. E o Rubens, que ainda não tinha sido utilizado e quando foi utilizado na lateral esquerda, acabou aparecendo lá na frente, fazendo o gol salvador do Atlético. Breno. Eu acho que o torcedor tem que entender o seguinte, o Cudê chegou agora e está no momento de avaliar um pouco o elenco e entender a posição de cada jogador. Nós estamos no terceiro jogo e ele conseguiu, a partir desse jogo, rodar todo o elenco. Faltava ainda colocar para jogar o Rubens, o Sacha, o Hever e o Pavão, que entrou no segundo tempo. Ainda tem alguns jogadores como o Zarate, que está voltando, o Mariano, que ainda não jogaram com ele. Então é importante isso e ele está muito feliz com essa condição de colocar todos à disposição de rodagem para ele poder analisar. Para o jogo, por exemplo, de quarta-feira contra o Democrata, eu já imagino que ele vai colocar o que ele tem de melhor, porque ele vai preparar o time para o Cruzeiro e para a Libertadores. Olhando essa condição dos jogadores que foram testados, eu acho que o Paulo Henrique, a torcida do Atlético, 45 minutos que ele fez contra a Caldense não foi ruim. Não. Mas a partir do momento que o Cudê tirou ele, improvisou e no outro jogo ele continuou improvisando, ficou aquela coisa pro torcedor de que, é um jogador... Parece que tudo voltou nele. Se voltou a ele. Ele é o problema do Atlético. Vamos lembrar que ele não veio com o status de ser o titular, ele veio para compor elenco. Então também tem que haver essa situação de criar uma grande expectativa. É um cara que estava jogando no Juventude, um time foi rebaixado, vem pro Atlético, é um peso muito grande. Tem que ter um pouquinho de calma e paciência para ele se adaptar. Ô Breno, sobre o Paulo, eu queria acrescentar uma coisinha aqui. Ele veio pro Atlético em situação emergencial. Sim. Porque o Mariano, o Atlético, já sabia ao mês de dezembro
que o problema da panturrilha dele era algo que preocuparia para início de temporada. Isso internamente. Então o Atlético teve que se movimentar para conseguir esse atleta. E aí chega janeiro, tem a confirmação de uma lesão do Mariano e o Atlético estava negociando o Guga. Gente, o Atlético buscou um jogador de forma emergencial. E está sendo utilizado e tem que ter paciência. Tentou outros laterais e não conseguiu, né? O caso do Gilberto, Benfica e outros. Agora, se a gente for analisar, o Everson, para mim, Rubens, esse jogador que você citou, a gente já conhece, viu o que eles estão fazendo, o que eles já estão acostumados a fazer. O que me chamou muita atenção nesses últimos jogos é o Igor Gomes, que eu acho que ele tem uma movimentação muito boa, participa de todos os jogados, jogador voluntarioso, aparece muito para o jogo. Eu acho que ao longo do tempo ele pode colocar uma interrogação no Cudê aí para brigar por uma vaga na titularidade desse time. Assim como o Paulinho, que entrou no segundo tempo, que para mim é um jogador que foi uma baita contratação do Atlético, né? Ele tira um pouco aquele peso de centralizar tudo em cima do Hulk, que o Hulk vai decidir, né? Em Muriaé, por exemplo, você via o Hulk chamando a marcação e o Paulinho ficando solto, né? O lance do gol foi assim, que o Hulk constrói e dá para o Paulinho. Então, eu acho que o Atlético hoje tem várias opções. O que o torcedor tem que entender é que é uma rota, muita gente criticando, pô, mas o time da reserva do Atlético é muito ruim, ganhou no finalzinho. Mas espera aí, calor, o time não tem entrosamento, né? Tem jogadores que estão ainda sem ritmo de jogo. O Patrick não viajou, né? Porque ele tem que se condicionar um pouco melhor. O Mariano ainda está voltando. Eu acho que o Atlético tem tudo para ir crescendo ao longo da competição. Mas contra o Democrata, eu acho que aí a gente já vai ver a cara do time titular para preparar o time para enfrentar o Cruzeiro na segunda-feira. Só para amarrar esse finalzinho aqui de assunto Atlético nesse momento agora do programa, Igor Gomes realmente está se destacando nesse início. É o reforço que está chamando a atenção, assim, até por... Acho que de uma maneira geral o torcedor ainda não sabia muito bem o que esperar dele, né? Foi um cara que chegou aí, é uma posição que o Atlético já é muito bem servido, ele faz a função do Zarate, por exemplo, que é um titular absoluto, e ele vem entrando e mostrando que ele realmente tem o perfil para jogar nesse time do Cudê. Ele é um jogador que parece que moldado para jogar nesse esquema do Cudê mesmo. É um cara que consegue chegar na frente, um cara que consegue recompor, que tem o famoso box-to-box, né, que a galera gosta de falar. E ele é um cara muito interessante para esse tipo de esquema do Cudê. Ele vai ser muito utilizado certamente ao longo da temporada. Olha só.